você tem bastante interesse de conhecer mais Jesus, fique então conosco e assista também a este vídeo que nos revela quem é esta pessoa. Ele é o nosso Salvador, veio para nos resgatar, para nos salvar, para lembrar de quem nós somos, filhos de Deus, filho do Altíssimo. Ele é o primogênito e nós somos filhos do nosso Deus eterno, maravilhoso Senhor. Espírito Santo, fique à vontade para nos revelar a palavra de Deus. Precisamos de Ti para entender, para conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Assim seja, eu creio pela fé que Tu estás entre nós. Assim seja, amém. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre: é possível rico também ir para o céu? Esta é a palavra que o Senhor vai nos revelar nessa noite. Os ricos também podem ser salvos, porque falar de Jesus é falar da salvação. E quando a gente lê em Lucas 18, que tem uma conversa a partir do versículo 18 entre Jesus e um certo jovem, que fala assim com ele: mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E ali Jesus fala que ele era um jovem muito rico, um jovem bem-sucedido, e ele chega diante de Jesus e começa a fazer as perguntas. Ali Jesus fala com ele e vê que ele já conhece os mandamentos: não matarás, não roubarás, não adulterarás. Aí ele diz que tudo isso ele conhece. Jesus então fala com ele: mas falta uma coisa. Vende tudo o que tens, dê aos pobres, distribua, e assim você vai ter o seu galardão no céu. No versículo 23 fala assim: mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Então esse jovem, quando ouviu de Jesus que ele teria que vender, não foi uma palavra literal, mas era para conhecer o coração daquele jovem. Aquele jovem então se entristeceu. E olha só então o que diz em Lucas 18, no 24 ao 27. Vendo Jesus assim, como o jovem ficou triste, disse: quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Então quer dizer que os ricos não podem ser salvos? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Claro que pode. Riqueza é uma bênção de Deus. Ser rico é uma bênção. O pecado está no amor à riqueza, o amor ao dinheiro. Quando a pessoa ela se dá mais ainda em valorizar o dinheiro do que estar na presença de Deus. Quando ela deixa de ir para a casa de Deus, de sentar, de ler a palavra, porque ela precisa usufruir ou então gozar-se das suas riquezas, isso sim é o que faz se afastar da presença de Deus. Por que se afasta? Porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Nós temos fé em Jesus, fé no reino de Deus, quando nós paramos para ouvir, quando nós paramos para nos alimentar da palavra de Deus. Então é necessário que nós tenhamos tempo para Deus. É uma bênção ser rico, é de Deus ser rico. Só que não devemos nos dedicar tanto e deixar de lado o que é mais precioso, mais valoroso, o que é o maior tesouro, a presença de Deus. Que assim seja sobre a sua vida, que você deseje estar, mais do que tudo, na presença de Deus. Isso sim é a maior riqueza que nós podemos ter. Em Lucas 19, 2, fala sobre o Zaqueu, o publicano, né? Lembra dele? Entretanto, em Jericó, atravessou Jesus a cidade, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Conta a história dele, que este homem, então, ele deseja ver Jesus. Só que por causa do seu pequeno tamanho, ele não conseguia ver, por causa da multidão. Ele vê a árvore, era uma árvore difícil de subir, mas ele não vê dificuldade, sobe naquela árvore, e quando ele está lá, Jesus, ao passar, olha para ele e diz: Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou entrar na sua casa. Que alegria daquele homem, ele era rico, e ele se alegrou tanto, porque Jesus ia entrar na casa dele, Jesus estaria lá na casa dele. E aí, então, ele desceu depressa, recebeu Jesus. As pessoas começaram a criticar, olharam e começaram a falar e questionar: como assim este homem, Jesus, fica entre os pecadores? Como pode? Esse daí é o chefe dos publicanos, os cobradores de impostos, e aí então Jesus fica com estes. Só que daí
o Zaqueu até mesmo ouve estes comentários, ele fala assim com Jesus, aqui no mesmo capítulo 19, no versículo 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Houve salvação. O maior bem mais precioso, Zaqueu recebeu. Ele já tinha recebido Jesus. Jesus já estava na casa dele. Ele que desejou dar tudo que ele tinha ali, o que ele tirou das pessoas, dos pobres, através dos impostos, ele desejou dar e ainda restituir 4 vezes mais. Este é o Evangelho de Deus. É quando nós resolvemos sim e ter mais a presença de Deus, quando nós chegamos diante de Deus, reconhecemos os nossos erros, queremos restituí-los e queremos andar lindo, limpo na presença de Deus. Tem também uma passagem em João 19, 38 até o 42. Em 19, 38 a 42 vai falar sobre Nicodemos, aquele homem também que era o príncipe, né, daquele que ensinava, dos mestres que ensinava ali no templo, no Sinédrio. Então Nicodemos ele foi ter com Jesus de noite e no capítulo 19 fala que na crucificação ele junto com José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus para então preparar através das especiarias. Eles gastaram muitos valores para preparar ali o corpo de Jesus e colocaram Jesus num sepulcro novo. Então, aqueles homens ricos, José de Arimateia, ali Nicodemos, se importaram em fazer o melhor no sepultamento de Jesus, deram o melhor que tinham para então colocar Jesus no sepulcro novo e enterrá-lo com excelência. Assim então é possível sim rico ser salvo. É possível sim a pessoa ela dedicar-se. Tem uma palavra também que fala que em Lucas 8, 1 e 3, fala sobre as mulheres que serviam Jesus. Essas mulheres, elas davam tudo que ela tinha no ministério de Jesus. Então, é uma palavra que nos ensina que elas andavam e ouviam a palavra e entregavam o que elas tinham. Olha só, aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, com Jesus. Ali no versículo 3, 8:3 fala, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas, com seus bens. Então essas mulheres também eram discípulas de Jesus, andavam com ele aonde ele ia, né? Fala-se dos 12 discípulos. Jesus tinha mais do que este, tinha aqueles que nós vimos como José de Arimateia, que era um discípulo oculto, que não se revelava para não ser julgado diante dos fariseus. Mas tinha muito mais discípulos, assim como tinha também essas discípulas que andavam ajudando no ministério, levando a palavra. Então é possível, sim, entrar no reino de Deus com excelência, com bondade, com fé. Por quê? Porque o que Deus olha é o coração. Deus olha o coração. Ele está à procura dos seus verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Fica todos na graça e na paz de Cristo e que você possa estar conosco assistindo aos outros novos vídeos. Assim seja, amém. Grande abraço. Fica com Deus. Eu tinha mais.